Agora, hoje, quero que vocês abram comigo o Evangelho de Lucas, o capítulo 11. O capítulo 11 do Evangelho de Lucas, começando com o versículo 29. Começando com o versículo 29. Espero que vocês tenham suas Bíblias. Quantos têm uma Bíblia hoje? Levantem-nas. Olhe para as Bíblias. Milhares de Bíblias em todos os lugares. Agora, o capítulo 11 e o versículo 29 do Evangelho de Lucas. E quando o povo se ajuntou densamente, ele começou a dizer: esta é uma geração má. Eles buscam um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para Nínive, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio das partes mais distantes da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que alguém maior do que Salomão está aqui. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Agora, o antigo Israel queria que Jesus fizesse algo sensacional para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus está dizendo nesta passagem: você está buscando um sinal. Tudo bem, eu lhe darei um sinal. Eu sou o sinal. E Jesus estava dizendo que o povo dos dias de Jonas ouviu a mensagem de Deus e se arrependeu. E eles vão se levantar no julgamento como testemunhas contra o povo dos dias de Jesus que o rejeitaram. Ele disse: a rainha do sul reconheceu a sabedoria de Salomão. Mas ele disse: em mim você tem uma sabedoria maior do que toda a sabedoria de Salomão. Ele disse: você é cega. Você não pode ver a verdade. Você é surdo e não pode ouvir a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sinal. Agora, quando você encara Jesus, qual é sua reação? Quando você é confrontado com Jesus Cristo, qual é sua reação? A reação dos escribas e fariseus foi de hostilidade. O povo dos dias de Nínive se humilhou e se arrependeu quando encarou e confrontou Deus. E a pergunta que todos nós fazemos hoje é esta: o que vocês pensam de Cristo? Há uma ópera rock no momento chamada Jesus Cristo, o Superstar. Em todo o país, milhares de jovens estão falando sobre Cristo. Eles não conseguem escapar dele. Há uma peça da Broadway agora mesmo intitulada Godspell, uma versão musical de St. Matthew's Gospel. Há um novo filme agora chamado Brother John, no qual Sidney Poitier interpreta Jesus Cristo na forma de um homem negro do Alabama. A capa da revista Life, algumas semanas atrás, publicou Jesus Cristo Superstar. E essa ópera rock da Inglaterra estava confrontando os jovens com uma pergunta: quem é Jesus Cristo? Uma investigação eletrônica de 87 minutos sobre a vida de Jesus. Quem é Jesus? E a ópera conclui com a voz de Judas voltando dos mortos e ainda questionando quem é Jesus. Não me entenda mal, diz Judas na ópera, I only want to know. E então, o refrão assustador segue. Jesus Cristo Superstar. Você acha que é o que dizem que você é? Jesus Cristo. Você acha que é o que dizem que você é? Bem, sabemos algumas coisas sobre ele. Sabemos que ele era um homem. Jesus era completamente humano. Ele era representante do homem. Porque a Bíblia diz que ele foi identificado. Ele foi contado com os transgressores. Sabemos que ele estava com fome.
Sabemos que ele ficou com sede. Sabemos que ele ficou cansado. Sabemos que ele teve as alegrias da amizade. Sabemos que ele chorou no túmulo de um ente querido morto. Sabemos que ele tinha todas as características de um homem. E ainda assim, muito interessantemente, a Bíblia diz que ele nunca cometeu um pecado. Na verdade, ele ficou diante das pessoas de sua geração e disse: eu nunca cometi um pecado. Ele disse: algum de vocês, meus vizinhos, já me viu cometer um pecado? Eles não conseguiram dizer nada. Agora não seria algo para um homem chegar, com 33 anos de idade, e dizer: quem de vocês já me viu cometer um pecado? Bem, eu vou te dizer, se eu dissesse isso, toda a minha equipe pularia e diria: eu já. Minha esposa está aqui. Todos nós somos pecadores, mas Jesus foi tentado em todos os pontos, assim como nós. Ele passou por todas as tentações que você já passou. Não há uma provação, um teste ou uma tentação que Jesus não tenha passado antes de você. E ele resistiu a elas e venceu todas elas. Todos. Ele era um homem. Assim como você. Mas ele era mais do que isso. Ele alegou ser o único, unigênito, Filho encarnado de Deus. Na verdade, ele alegou pré-existência. A Escritura diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, antes que o tempo começasse. Ele existia. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estou em existência eterna. Não é de se espantar que eles tenham ficado bravos. Não é de se espantar que eles tenham atirado pedras nele. Não é de se espantar que eles tenham tentado matá-lo. E não é de se espantar que eles finalmente o crucificaram. Ele se levantou e disse: eu sou Deus. Ele era. Era ele quem ele alegava ser o Filho do Deus vivo. Um dia ele perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E Pedro respondeu e disse: bem, alguns deles dizem: você é João Batista. Ou você é Jeremias, ou você é Elias. Ele disse: eu realmente não estou interessado no que as pessoas dizem. Estou interessado, Péter, no que você diz. O que você diz? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você fez bem. Você passou no seu exame. Mas, Pedro, esses não são seus pensamentos. Esses pensamentos vieram de Deus. Foi revelado a você por Deus. Jesus Cristo afirmou ser o Filho do Deus vivo. E você sabe, em sua encarnação ou seu nascimento, esse não foi seu nascimento, ou esse não foi o começo. Essa não foi a origem de Jesus. Esse foi o começo. Esse foi o começo de sua encarnação. Porque ele sempre existiu de eternidade a eternidade. Ele é Deus, diz a Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o Logos, a palavra de Deus, o Deus eterno, se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e viveu como um homem entre nós. É isso que a Bíblia ensina. E quando você chega a Jesus Cristo, você tem que aceitar que ele não era apenas mais um revolucionário. Ele não era apenas mais um hippie. Ele não era apenas mais um grande homem. Ele era Deus em carne e osso. E a ética que ele ensinou. Nunca um homem falou como aquele homem. Quando você é atingido de um lado, ele diz: dê a outra face. Ele nunca disse o que fazer depois disso. Mas ele disse: perdoe 70 vezes 7. Conte isso. E as pequenas irritações da sua esposa ou do seu marido, 70 vezes 7, você perdoa. Minha esposa disse uma vez que o segredo de um casamento feliz são 2 bons perdoadores. E é isso que é. 2 bons perdoadores. Pessoas que podem perdoar um ao outro.
Jesus ensinou que devemos perdoar. Ele ensinou uma revolução na maneira como devemos viver. Ele nos ensinou que não são apenas nossas ações externas que Deus julga, mas são os pensamentos internos e intenções, ele disse. Moisés disse que nos 10 mandamentos não cometerás adultério. Mas eu te digo que se você sequer olhar para uma mulher para cobiçá-la, você já cometeu isso. Ele disse, Moisés disse, não matarás. Mas eu te digo, se você tem ódio em seu coração contra seu irmão, sem causa, você já é culpado. Ele elevou a ética do homem ao mais alto plano e exigiu que vivêssemos esse tipo de vida. E então olhe para a morte que ele morreu. Alguma vez um homem morreu como Jesus? O relâmpago brilhou e o trovão rugiu e a terra começou a tremer. E até os soldados confessaram que este deve ser o Filho de Deus. Qualquer um que possa ver Jesus naquela cruz e não ser tocado tem um coração de pedra. Primeiro, eles tiraram suas roupas. Então, eles pegaram longas tiras de couro com pelotas de aço ou chumbo na ponta e bateram em suas costas até que ele mal conseguia ficar de pé. Então eles colocaram uma coroa de espinhos em sua testa e seu rosto estava sangrando. E eles riram dele e cuspiram nele e zombaram dele. E com um estalar de dedos, 72.000 anjos já tinham sacado suas espadas, prontos para vir em seu socorro e varrer este planeta da existência no universo. E Jesus disse, não, para esse fim eu nasci. E ele arrastou, levantou e carregou aquela cruz. E vocês, negros, nunca se esqueçam de uma coisa. O homem que ajudou Jesus a carregar aquela cruz era um homem negro. E nunca se esqueçam de outra coisa. Jesus pertence à África tanto quanto à Europa e à Ásia. Ele nasceu naquela parte do mundo que toca a África, a Ásia e a Europa. E Jesus não era um homem branco como eu, nem era tão negro quanto alguns de vocês. Não sabemos qual era a cor da pele dele, mas deve ter sido uma cor escura como a das pessoas de sua época, porque ele era um homem como elas. Nunca diga que é uma religião de homem branco ou de homem negro. É uma religião mundial. Ele pertence ao mundo. Quando ele morreu naquela cruz e eles o pregaram, eles colocaram os pregos em suas mãos. E você sabe o que ele disse? Perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoe-os. Você perdoaria alguém que está colocando pregos em suas mãos? E você sabe que não merecia isso. Ele não se contorceu. Ele não gritou. Ele não berrou. Ele apenas pegou e disse, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Foi assim que ele enfrentou a violência de sua morte. E então na cruz, ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? E então ele abaixou a cabeça e disse, está consumado. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que seu plano de salvação estava terminado. Deus agora pode perdoar todos os seus pecados, porque Jesus havia terminado o plano de Deus para a sua salvação. Porque veja bem, Deus conhece cada um de vocês pelo nome. Ele tem os cabelos da sua cabeça contados. Deus olha para você como se você fosse a única pessoa em todo o universo. Ele vê você e somente você. E naquela cruz, Jesus teve a capacidade de pensar em você. E Ele te amou o suficiente para permanecer na cruz. Já houve amor como esse? Quando Ele poderia ter sido resgatado e levado de volta ao céu e sentar-se em seu trono. Mas Ele não fez isso. Ele disse, não, estou fazendo isso pela alegria que está diante de mim. Porque Ele viu que seria ressuscitado dos mortos. Ele viu que haveria uma reunião nas gerações vindouras de um povo para seu nome, que formaria seu corpo. Ele viu o dia em que reinaremos com Ele em seu reino.
Eles o colocaram em um túmulo, e é aí que Jesus Cristo Superstar o deixa. Mas lá em Kansas City, algumas pessoas se apoderaram, e eles o levaram direto para o próximo passo, a ressurreição. E se você não tem a ressurreição, você não tem nenhum evangelho. Jesus Cristo está vivo. E quando eles foram ao túmulo naquela manhã, eles ouviram as maiores notícias que o mundo já conheceu. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo hoje. E a coisa que inspirou os discípulos a virar o mundo de cabeça para baixo em seus dias foi a ressurreição. Eles foram a todos os lugares declarando que Jesus está vivo. Se Jesus alegou ser Deus, sabendo que ele não era Deus, então ele é um mentiroso. E teremos que dizer: Jesus, você é um mentiroso. Você é uma fraude e uma farsa. E você é a maior fraude na história da raça humana. Ou se Jesus pensava que era Deus e não sabia a diferença, então ele precisava desesperadamente de ajuda mental. Ele precisava de vários psiquiatras. A terceira alternativa é que ele era quem ele afirma ser Deus em carne. Eu acredito que a evidência é esmagadora de que ele é quem ele afirma ser o Filho do Deus vivo. Mas não posso provar isso cientificamente. Mas posso provar isso pelas vidas que ele transforma todos os dias. Posso provar isso porque no meu coração não digo o que penso, espero. Eu digo o que eu sei e você sabe. Há outro elemento em nossas vidas em que não pensamos muito. E esse é o elemento da fé. Você pensa na fé que você tem que ter todos os dias. Você tem que ter fé que sua esposa não colocou veneno no seu café esta manhã. Você tem que ter fé nela. Ela pode ter sentido vontade, mas não sentiu. Você tem que ter fé no banco. Quando você escreve um cheque e assina e tem dinheiro no banco, você tem que ter fé que o banco vai pagar. Você tem que ter fé no governo. Quando você tira uma nota de $1, agora eu sei que ela está encolhendo, mas você tem fé que atrás dela há $1, que as pessoas vão aceitá-la como dinheiro. Tudo o que fazemos é pela fé. Agora, mas por exemplo, quando eu chego em uma colina e eu moro nas montanhas da Carolina do Norte, e nós temos muitas colinas, eu não paro meu carro antes de chegar ao topo da colina e saio e caminho para ver se alguém está subindo do outro lado pelo lado errado. Tenho fé para acreditar que os motoristas vão ficar do lado deles. Quando você se sentou naquela cadeira, você já tinha se sentado naquela cadeira antes? Aposto que você não a pegou, examinou e colocou as mãos nela para ver se ela te seguraria pela fé. Você simplesmente se sentou nela. Você tinha fé que as pessoas não construiriam uma cadeira que não te segurasse. Tudo o que fazemos é pela fé. Tudo bem, tome a mesma fé. Coloque-a em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você saberá quem é Jesus. Você o aceita pela fé, e ele entra em sua vida e em seu coração, e você sabe que ele é quem ele afirma ser. Naquela estrada de Damasco a que me referi há pouco, o apóstolo Paulo disse: "Quem és tu, Senhor?" E então, Paulo lhe fez outra pergunta. Paulo disse: "O que queres que eu faça, Senhor?" E Jesus disse: "Levanta-te e vai." Estou a pedir-te hoje para te levantares e ires até ele. Agora, alguns de vocês podem ridicularizar. Alguns de vocês podem rejeitá-lo. Alguns podem simplesmente adiar e dizer: "Vou esperar até outra hora." Ou você pode aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador e seu Mestre e o Filho de Deus. E ele entrará em seu coração e perdoará seu pecado e mudará sua vida.
o superstar de Jesus Cristo. Judas, não me entenda mal, eu só quero saber, ele disse. E então o refrão assustador: Jesus Cristo superstar, você acha que é o que dizem que você é? Sim, e mais. 10.000 vezes mais do que 2 homens na Inglaterra já colocaram naquelas letras. Jesus Cristo é o Filho de Deus e você é convidado hoje a recebê-lo. Na verdade, se você vai para o céu, a Bíblia ensina que você tem que recebê-lo. Se você vai ter seus pecados perdoados, você tem que recebê-lo. E eu vou pedir que você faça isso hoje. E eu vou pedir que você faça isso publicamente. Como você faz isso? Vou pedir a centenas de vocês que se levantem do seu assento agora mesmo. E venham e fiquem em pé diante desta plataforma quieta e reverentemente e digam: eu quero Cristo em meu coração. Eu quero que Ele perdoe meu pecado. Quero saber que vou para o céu. Quero que Ele mude minha vida. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Se você estiver com amigos ou parentes ou em uma delegação, eles esperarão. Se você veio de ônibus, eles esperarão. Por que eu peço para você vir à frente? Porque cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Você vem publicamente e abertamente e se declara. Você pode ser protestante, pode ser católico, pode ser judeu, pode ser ortodoxo, ou pode não ter religião alguma. Mas Deus falou com você hoje, e você sabe que precisa de Cristo. Você vem e se certifica agora mesmo. Nós vamos esperar, e eu vou pedir para que ninguém saia do culto, por favor, não neste momento sagrado. Eu sei que vocês querem ir por causa da multidão, mas não vão embora. Apenas levantem-se e venham agora mesmo, rápido, de todos os lugares, centenas de vocês. Vamos esperar de todo o estádio enquanto Deus fala. Você pode estar no coral, e este pode ser seu último momento com Deus. Você pode nunca mais ter outra hora como esta. E você que está assistindo pela televisão, há centenas de pessoas vindo aqui no McCormick Place em Chicago para fazer seu compromisso com Jesus Cristo, para aceitá-lo como seu Senhor, seu Salvador, como seu Mestre, como o Filho do Deus vivo. Vou pedir que você faça o mesmo compromisso onde você está em casa.
Estou orando para que você tome essa decisão. Deus o ajude a fazer isso. E espero que você vá à igreja no próximo domingo. Deus o abençoe.